crianças. Hoje nós tivemos um culto um pouco diferente, abrimos bastante oportunidades individuais. Alguns irmãos não estão presentes, estão viajando, outros passando com seus familiares. Mas nós estamos aqui para agradecer, não é, irmãos? Em nome dessa família espiritual que é a DJL, nós queremos agradecer a Deus por este ano que está caminhando para o seu final, não é, irmão? Últimos dias. E para nós, eu tenho certeza que alguém disse assim: poxa vida, esse ano foi um ano perdido. Eu não acho que para mim foi um ano perdido. Talvez pode ter sido para aquele que morreu sem Cristo. Mas para nós que estamos vivos, independente do que está acontecendo, esse dia também fez o Senhor. Regozijemos e nos alegremos nele, disse o salmista Davi. Amém? Abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, no capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21 e depois voltaremos a nossa atenção para o versículo 20. Todo final de ano eu peço para que Deus nos dê uma palavra para ser o tema do aniversário da igreja e um direcionamento para o ano vindouro, e Deus colocou esse texto no meu coração, muito propício, aliás, para esses dias que nós estamos vivendo. Efésios capítulo 3, versículos 20 vai ser o tema central, mas nós vamos ler do 14 até o 21. E eu quero ler com a igreja, amém? Como nós fazemos sempre. Lá a partir do versículo de número 14 até o 21, alternadamente. Diz assim, por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai. A igreja. Do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele faz questão de frisar o amor de Deus, o sentimento que Deus tem em Cristo Jesus por aquela igreja em especial. E ele diz que Deus ama tanto essas pessoas que a nossa ênfase vai ser no versículo de número 20, que ele diz assim: ele ama tanto que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ou abundantemente mais, dependendo da versão, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E pensando nisso, pensando nesse texto, Deus me deu aqui uma palavra que vai ser até o tema do nosso aniversário da igreja, que será comemorado no primeiro final de semana de fevereiro, que será o seguinte: queremos experimentar mais de Deus. Você pode repetir esse tema comigo? Diga assim: queremos experimentar mais de Deus. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Principalmente nesse finalzinho de ano. Porque o final do ano geralmente é um tempo que nós, seres humanos, usamos para fazer um balanço da nossa vida. O que é um balanço? O balanço é uma avaliação. As empresas, muitas, assim que passam as festividades de Natal, de Ano Novo, elas dizem: estamos fechados para balanço. A coisa mais normal, eu trabalhei muitos anos nos shoppings aqui de São Paulo, era você passar no piso e a gente, como segurança, tem que comunicar qualquer novidade que está acontecendo no piso. E para nós era uma novidade chegar ali e ver uma loja em horário de funcionamento estar fechada. A gente passava para a central de segurança: central, look tal está fechado. Aí eles davam um retorno para a gente: fica tranquilo, a loja está fechada para balanço. O que é um balanço? É um período que você para fazer uma avaliação. E nós, como seres humanos, quando nós estamos fazendo uma avaliação da nossa vida, nós devemos fazer alguns questionamentos. O primeiro seria: onde estou e para onde eu vou, ou para onde eu
quero ir? É muito importante nesse final de ano a gente se questionar disso em todas as áreas da nossa vida. Mas como o tema é que nós queremos experimentar mais de Deus, é bom a gente se perguntar: aonde estou em Deus, na minha caminhada, no meu relacionamento com Ele? E para onde eu quero ir com Deus nesse próximo ano? Segunda questão seria: o que eu tenho e o que eu não tenho, espiritualmente falando? Ou seja, na minha caminhada com Deus, você vai adquirindo algumas experiências, você vai adquirindo algumas realizações no Senhor. Mas a pergunta é: o que eu tenho de Deus em mim? Porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus tem fruto, o Espírito de Deus tem dons, o Espírito de Deus tem ministérios, o Espírito de Deus tem operações. Ou seja, o Espírito de Deus tem coisas gloriosas para nos conceder. E qual deveria ser o nosso questionamento? O que eu tenho em Deus hoje? E o que eu desejo de Deus, ou ter de Deus, no dia de amanhã? Terceira questão seria: o que eu quero? O que eu quero? Em três áreas: o que eu quero ser, o que eu quero fazer e o que eu quero ter de Deus. Quando a gente fala de ser, nós estamos falando de identidade. Qual que é a minha identidade em Deus hoje? Quando eu falo em fazer, estou falando de realizações. O que eu quero fazer espiritualmente no próximo ano? E terceiro, o que eu quero ter da parte de Deus no próximo ano? Por que essas perguntas são importantes? Eu me recordo que no ano de 93, quando eu voltei para a igreja, depois de ter ficado 6 anos fora da igreja, eu comecei a observar, porque na minha infância, até 12 anos, eu ia para a igreja porque meus pais me levavam, principalmente a minha mãe. Mas nos 18 anos, quando eu decidi voltar, já não era mais um garoto que era levado pelos pais, já era um homem, um jovem, que tinha tomado uma decisão, tinha feito uma escolha de caminhar com Deus. E eu comecei a fazer essas perguntas para mim há 27 anos atrás: quem que eu quero ser em Deus? O que eu quero fazer para Deus? O que eu quero ter de Deus na minha vida? E conforme eu comecei a fazer essas perguntas, eu acredito que essas perguntas nem eram simplesmente minhas, o pastor Marcelo, o missionário Zé, acho que era o próprio Deus me incomodando. Deus começou a me dar o quê? Direcionamentos. Uma das primeiras coisas que eu coloquei no meu coração, eu achava muito bonito quem cantava, achava muito bonito, como ainda acho muito bonito hoje quem pega um instrumento desse e toca, tanto que eu até me aventurei uns dias aí a aprender os acordes. Só que o que nasceu no meu coração forte é o que eu queria ser em Deus, ou ter de Deus, ou fazer para Deus no ministério da palavra. E os meus questionamentos me trouxeram respostas da parte do Senhor. Uma vez que eu estava agora envolvido no ministério da palavra, querendo experimentar mais de Deus, porque esse é o meu tema nessa noite com a igreja, Deus começou a me direcionar. Porque quando eu entrei na escola de teologia, foi me apresentado que todo mundo que prega a palavra, ele está incluído pelo menos em 3 grupos: o grupo dos ensinadores, o grupo dos evangelistas e o grupo dos avivalistas. E não significa que um não pode ser usado na área do outro, mas que quando você começa a fazer a obra de Deus, Deus te dá um direcionamento. Você pode perceber isso quando a pessoa ministra durante várias vezes. A pessoa que tem uma chamada avivalística, ela abre a boca e Deus começa a batizar com o Espírito Santo. Ela abre a boca, Deus começa a renovar pessoas. Ela abre a boca, Deus começa a operar maravilhas no meio da igreja. É um chamado dentro do ministério da palavra. Outros têm uma chamada voltada para o ministério evangelístico. Por mais que ele pregue na igreja, por mais que ele fale num púlpito, o tema central da vida dele é ganhar almas, é levar o evangelho para as pessoas que não conhecem. E essa é a obrigação de todo cristão, porque a grande comissão foi dada para todos os discípulos. Mas tem gente que tem uma chamada específica de Deus. Ele tem um ministério evangelístico, e nós precisamos compreender isso também. E eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério do ensino. Então, desde quando eu comecei a dar os meus primeiros passos lá, eu me perguntava: o que eu quero mais de Deus? O que eu quero ser mais? O que eu quero fazer mais? O que eu quero ter mais de Deus?
E Deus foi me dando respostas, Deus foi me mostrando caminhos. E por que eu estou passando isso para você nesse final de ano? Para você fazer o balanço, para você fazer a avaliação. Todas as perguntas que eu te fiz aqui podem valer para as outras áreas da sua vida, para o seu relacionamento conjugal, para o seu relacionamento familiar, para o seu relacionamento profissional. Mas eu quero que nessa noite você pense hoje no seu relacionamento com Deus. Segundo lugar, fim de ano é tempo de nós tomarmos chá. Tem gente que na época do final de ano gosta de tomar outras coisas, né? Mas a época de final de ano é época de tomar chá. O que é chá, pastor Davi? Primeiro, a letra C do chá significa conhecimento, a letra H significa habilidade, e a letra A significa atitude. CHA, chá. Época final de ano, época da gente tomar chá, época da gente avaliar o que nós conhecemos de Deus. É época de nós ampliarmos aquilo que nós sabemos do Senhor, porque aquilo que nós sabemos de Deus define o que nós vamos ser e o que nós vamos fazer para Ele. É tempo também de nós aperfeiçoarmos ou avaliarmos como estão as nossas habilidades. Eu vim de uma cultura cristã, irmãos, onde dizia assim, as pessoas subiam no púlpito e falavam assim: olha, eu vou cantar, só que eu não ensaiei, eu não me preparei, eu sou um tanto desafinado, mas assim, como é para Deus, eu vou apresentar. E ao longo dos anos, trabalhando com pessoas que servem ao Senhor, sabe o que eu entendi? Para Deus, irmãos, aí que tem que ser o melhor. Para Deus, que aí que tem que ser o mais excelente. Não é que Deus não vai receber se não for do coração. Lógico que Deus vai receber. A qualidade da adoração não vai ser definida apenas pela qualidade com que a gente faz as coisas, mas pela intenção do coração. Mas querido, se no mundo secular nós estamos sempre tentando nos aperfeiçoar, ser pais melhores, ser mães melhores, ser filhos melhores, ser empregados melhores, ser patrões melhores, porque para Deus nós não vamos buscar a excelência. Então que 2021 seja uma época da gente melhorar o nosso conhecimento, mas seja uma época também da gente burilar as nossas habilidades. Você prega, busca a Deus mais conhecimento para pregar melhor. Você evangeliza, busque a Deus mais estratégias para evangelizar melhor e ganhar mais almas para Jesus. Você toca, você canta, você ministra, peça a Deus mais graça, peça a Deus mais sabedoria, volte a aprender da música, porque Deus sempre tem mais para nos revelar. E aquilo que eu disse alguns dias atrás, muitas vezes somos nós que limitamos o agir de Deus em nossa vida, porque Deus sempre tem algo mais. Mas o que a gente faz? A gente se acomoda, a gente aceita o status quo e acha que já está bom. E toda pessoa que conhece verdadeiramente a Deus, ele entende que ele pode ir mais além com Deus, nas suas experiências com Deus. A Bíblia fala que um dia Deus chamou o profeta Ezequiel e lhe mostrou um rio de águas cristalinas e disse para ele: entra na água. E ele se aproximou e entrou na água. Ezequiel capítulo de número 47. E as águas molhavam os seus artelhos, ou seja, os seus tornozelos. Sabe o que Deus disse? Mede 1000 côvados e entra um pouco mais. Diz a Bíblia que ele entrou um pouco mais e as águas estavam nos joelhos. Deus disse para ele: mede 1000 côvados e entra um pouco mais. Ele entrou um pouco mais e águas estavam nas cinturas, nos lombos. Deus disse: mede 1000 côvados e entra um pouco mais. E quando ele entrou, diz a palavra de Deus que as águas estavam tão profundas que ele não aguentava mais andar, ele precisava nadar. Sabe o que Deus quer dizer com isso dentro desta palavra para nós? Deus tem mais. Deus tem mais para nos revelar, Deus tem mais para nos mostrar, Deus tem experiências maiores para a nossa vida espiritual. Talvez esse ano foi marcado por um período de oração que você orava apenas 15 ou 20 minutos por dia, ou por semana, ou por mês, eu não sei. Mas pensa, dentro do seu cronograma diário, você pode ir um pouco mais no seu relacionamento de oração com Deus. Talvez você passou um ano que você leu bastante a Bíblia, mas para pensar, nesse ano se você pode ou não pode ler um pouco mais a palavra de Deus. Talvez este ano você entrou no nosso propósito de jejuar uma vez por semana, os homens na terça, as mulheres na quinta e os jovens na sexta-feira, e você nem conseguiu cumprir todos os dias. Mas você pode olhar para 2021 e dizer assim: o ano que vem eu posso consagrar a minha vida e experimentar um pouco mais de Deus nessa caminhada.
Olhando para a palavra, irmãos, em terceiro lugar, eu entendo também que quando nós passamos a entender o que é conhecimento, o que é habilidade, nós só podemos mudar a nossa vida se nós tivermos boas atitudes. Já conhecimento, H, habilidade, A, atitude. Nós podemos ter o conhecimento que a gente tiver, a gente pode ter a habilidade de forma profunda. Se a gente não transformar isso em ações para impulsionar a nossa vida, nada vai mudar. Sabe o que eu lembrei, Hugo? Eu lembrei os primeiros programas que nós fizemos lá na rádio, em setembro do ano passado. Rapaz, aquilo para nós era um ambiente totalmente novo. Eu comecei a fazer rádio em 1999, lá com o pastor Roberto. Mas quando eu entrei na rádio hoje, mesmo sendo uma rádio comunitária, como as coisas mudaram, irmão Isaías. Esses dias nós estávamos fazendo alguns trabalhos na internet, aí chegou a Emily aqui na igreja, e ela começou a mostrar para a gente que a gente não sabe absolutamente nada. Ou seja, o que aconteceu? Ela trouxe para nós novas habilidades e novos conhecimentos. Só que se ela tivesse trazido, se a rádio lá tivesse trazido para nós novas habilidades e novos conhecimentos, e nós não tivéssemos novas atitudes, nós continuaríamos no nível e no patamar anterior. A mudança ela não está só no conhecer, a mudança não está só no saber fazer, que é habilidade. A mudança está na sua, na minha, na nossa atitude para com aquilo que Deus está nos revelando. Irmãos, foi feita uma experiência há um tempo atrás com pessoas que se consideravam muito abençoadas por Deus. Sabe aquele tipo de gente que fala: meu amigo, eu tenho sorte na vida, tudo que eu coloco a mão Deus faz prosperar. Aí fizeram a mesma pesquisa também com pessoas que se achavam amaldiçoadas por Deus, que achavam que na vida dela tudo dava errado, achavam que eram pessoas de má sorte. Então foi avaliado os que tinham boa sorte e que se consideravam ter boa sorte, e os que se consideravam ser de má sorte, e deram testes de avaliação para eles de certo ou de errado. Ou seja, se realmente houvesse mais sorte sobre alguns e mais azar sobre outros, os testes seriam bem diferentes. O azarado, o que não é abençoado, o que nada dá certo para ele erraria todas as questões. Aquele que é sortudo, aquele que é abençoado, o que aconteceria? Na vida dele tudo daria certo, no resultado da avaliação dele tudo seria perfeito. Quando terminaram as avaliações que trouxeram para os avaliadores, os dois grupos, tanto o grupo que se considerava azarado, tanto o grupo que se considerava amaldiçoado, tanto o grupo que não se considerava abençoado, os acertos foram semelhantes ou iguais ao grupo que se considerava abençoado, ao grupo que se considerava sortudo, ao grupo que se considerava que tinha algum benefício na vida. Qual a conclusão que eles chegaram? Muita coisa na vida, irmãos, não é questão de sorte ou de má sorte, não é questão de bênção nem de maldição, é questão de atitude e de percepção. Se você continuar se vendo na vida como uma pessoa maldita, uma pessoa amaldiçoada, como se nada na tua vida desse certo, como se o mundo só vai de mal a pior e as coisas nunca vão melhorar para você, é assim que será a sua vida. Jesus falou: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os seus olhos forem maus, todo o corpo terá trevas. Eu vi os irmãos subir aqui, todos deram testemunho que esse ano foi um ano para você o quê? Difícil, mas um ano o quê? Abençoado. Isso é percepção. Se nós chamássemos um grupo de pessoas aqui para dizer que se consideravam amaldiçoadas e azaradas, elas só fariam mal deste ano. Então nesta noite Deus te traz aqui para dizer: faça uma avaliação e mude a sua habilidade, mude o seu conhecimento, mas principalmente mude a sua atitude com relação a 2021, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem o seu ouvido agravado para que não possa responder às nossas orações. Eu não tenho dúvida que 2021 será um ano muito difícil, e não é porque eu tenho bola de cristal e nem porque eu sou profeta. A vida tem nos ensinado isso, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que caminhou conosco em 15, 16, 17, 18, 19 e 20 vai caminhar conosco também em 2021, e eu e você podemos experimentar mais de Deus. Mas para isso você precisa ter essa percepção. E depois de ter essa percepção, você precisa ter o quê? Uma
atitude proativa com relação a Deus. Terceiro, quando nós falamos aqui referente à avaliação, é um tempo para nós observarmos os meus relacionamentos em 6 áreas da minha vida. Estou falando 6 de forma assim emblemática, pode ser muito mais. Primeiro, eu tenho que examinar como está o meu relacionamento nessas 6 áreas. Primeiro, o meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque o relacionamento com Deus é a base de todos os outros relacionamentos. Se o seu relacionamento estiver bom com Deus, os outros, por mais que tenham dificuldade, você vai ter um direcionamento, você vai ter uma orientação, você vai ter uma graça, você vai ter uma unção, você vai ter uma palavra de Deus para lidar com as outras áreas. Então comece avaliando como está o meu relacionamento com Deus no final deste ano. Segundo, avalie, vamos todos juntos aqui avaliar, porque aqui não é só para você. Antes de falar para você, eu meditei isso. Como está o meu relacionamento com a minha família? E aqui eu quero falar família num sentido bem restrito. Primeiro, num sentido bem restrito, depois a gente amplia. Primeiro, meu relacionamento com minha esposa, que é o meu cônjuge, meu relacionamento com os meus filhos, meu relacionamento com aqueles que estão debaixo do meu teto. Porque tudo começa aqui, irmãos. Tudo começa dentro da nossa casa. Depois a gente amplia para os primos, para os sobrinhos, para os tios, para os parentes. Mas primeiro começa dentro da nossa casa. O mundo pode estar despedaçando se dentro do nosso lar nós tivermos paz, nós temos graça de Deus. Se nosso relacionamento com Deus estiver bem e com a nossa família estiver bem, nós já temos metade das ferramentas para lidar com as aflições da vida, com as angústias, com as adversidades. Agora, se não está bem o relacionamento com Deus, e se não está bem o relacionamento com a família, também não está tudo perdido não. É época de nós tomarmos uma atitude, porque tudo que está bom pode piorar ou pode melhorar. Você crê comigo? Então nós estamos proclamando aqui em nome de Jesus que pode ser em 2021 o nosso relacionamento melhor com Deus e melhor com aquelas pessoas que nós amamos e que estão dentro do nosso lar. Terceiro, nosso relacionamento com os nossos amigos. É muito importante você ter relacionamento com Deus. É muito importante você ter relacionamento com a família nuclear, que é o lar. Mas é muito importante também você ter amigos. A Bíblia diz que aquele que se isola, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Irmãos, alguém já disse que quem tem amigos não passa necessidade. Eu fico pensando nesses longos anos de vida, porque já são 4 décadas e meia, quantas vezes eu fui socorrido pelos meus amigos, ou quantas vezes eu já socorri alguns amigos meus. E aí eu te pergunto, quantas pessoas você tem que você pode falar que verdadeiramente são amigos? Ah, pastor, mas eu fui traído. Ah, pastor, mas eu fui magoado. Ah, pastor, mas eu fui machucado. Eu acredito. E aquilo que eu digo sempre, são os relacionamentos que nos ferem, mas também são os relacionamentos que Deus usa para nos curar. Alguém disse assim: eu saí para procurar amigos, não encontrei nenhum. Eu saí para ser amigo, encontrei vários. Então, antes de você querer que alguém seja seu amigo, sua amiga, primeiro, tome atitudes para ser amiga. E a Bíblia fala que nem Jesus abriu mão desta amizade. Quando Jesus morreu, ele tinha 500 discípulos. Ele tinha 70 que era mais próximo, que era do corpo ministerial que ele enviava para fazer a obra. Ele tinha 12 apóstolos, mas ele tinha 3 amigos íntimos. E tinha um que era um pouco mais íntimo ainda, porque chegava a deitar o ombro no peito. Isso revela que amigos íntimos mesmo são poucos, mas nós precisamos deles, irmãos. Então, para o ano de 2021, eu quero que você experimente mais de Deus nos seus relacionamentos, tanto com Deus, tanto com a família, quanto com seus amigos. Em quarto lugar, relacionamento com a igreja, irmãos. Nós estamos vivendo uma época, e a pandemia acelerou isso, aonde os nossos relacionamentos da igreja, eles acabaram se afastando um pouco. Mas 2021 é um ano para nós repensarmos isso. Eu não estou falando para nós fazermos aglomeração e ficar um fungando no cangote do outro sem máscara, não é isso. Sem tomar as medidas que a gente precisa tomar de forma necessária. Mas, irmãos, isso aqui não é ideia do pastor Davi. Isso aqui não é ideia dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, Gunnar Wing e Daniel Berg. A igreja é uma ideia de Jesus
Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a vida dela. Eu preciso de você, e você precisa de mim no sentido de igreja. Eu preciso ministrar você, mas eu preciso sentar aí também e ser ministrado pela sua vida. Enquanto você canta, enquanto você prega, enquanto você toca, Deus está falando comigo. Nós precisamos da igreja. É o quarto relacionamento. Quinto relacionamento que é importante nós acordarmos para essa realidade é a nossa saúde. Quanta gente que perdeu a saúde neste ano, e às vezes não foi a saúde física, mas foi a saúde espiritual, mas foi a saúde emocional. E nesta noite eu quero liberar aqui em nome de Jesus uma palavra para você. O Senhor é aquele que te sara no corpo, na alma e no espírito, diz a sua palavra. A Bíblia diz que Ele é médico por excelência. Se você está enfermo no corpo, Jesus tem poder para te curar. Se você está enfermo na alma, no seu psique, no seu psicológico, Deus é poderoso para te curar. Mas se você está enfermo espiritualmente também, o Espírito de Deus está aqui, Jesus está aqui, o Pai está aqui, e é poderoso para curar você no espírito, na alma e no corpo. Só quem crê diz amém e aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele disse: sou eu que saro todas as suas enfermidades. Ele disse isso para Israel, mas pode ser aplicado para a vida da igreja, porque Ele é médico por excelência. A sexta área da nossa vida, que não é menos importante, mas nós também temos que avaliar nesse final de ano como está, é a nossa vida material. E na vida material está a profissão, está os estudos, está as finanças, está a nossa moradia. Por que você acha que a irmã Jaqueline conseguiu um apartamento? Por que você acha que o irmão William e a irmã Silene conseguiu adquirir uma casa própria? Porque eles olharam onde eles estavam, eles disseram: peraí, aqui tá bom? Tá. Nós estamos dando graças a Deus, sim, mas pode melhorar. A vida do ser humano é assim. Por que a minha filha está estudando, fazendo um curso superior? Ela entende que o que ela recebeu da vida é bom. Foi um bom estudo, foram 11 anos estudando, mas poderia o quê? Melhorar. Talvez você está trabalhando num emprego que é bom. Por que o missionário Isaías, com todas as dificuldades, aceitou 2 promoções? Porque ele sabia que a vida pode melhorar. O Deus da Bíblia, irmãos, Ele quer nos abençoar em todas as áreas: espiritual, familiar, financeira. É Ele que nos abençoa. E quando receber, dê graças ao Senhor, porque dele vem todas as coisas. Todas as boas bênçãos vêm do Senhor. A Bíblia diz que todo dom perfeito vem de Deus. Existe uma teologia fajuta aqui no Brasil que estão tentando colocar na cabeça dos crentes que bênção de Deus é só coisa espiritual. Tá bom, então morre e vai morar no céu. Eu sei que enquanto eu estiver aqui na terra, eu preciso da bênção de Deus em todas as áreas da minha vida, também na minha vida material. O que eu não posso ser é um avarento, um ambicioso, um ganancioso. Mas ter a bênção de Deus sobre as outras áreas da minha vida, não é que eu quero, eu preciso. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: quando você caminha com Deus e Deus caminha com você, tudo o que você fizer vai o quê? Prosperar. Prosperidade fala de bons resultados. Então, Deus te abençoou. Também não seja egocêntrico achando que foi você, não. Foi a boa mão do Senhor. Você tem um emprego bom, dê graças a Deus, foi Deus que te abriu a porta. Você tem uma boa casa, dê graças a Deus, é Ele que está te dando condições de tê-la. Você tem uma boa faculdade, dê graças a Deus, seja bolsa ou você esteja pagando, é Deus que está te abençoando. Ou seja, renda graças ao Senhor. Mas época de final de ano é época de nós avaliarmos o que está bom e o que precisa melhorar. Eu citei apenas 6 áreas, mas poderia citar muitas outras. Então, irmãos, baseado no que eu falei até aqui, e no texto de Efésios 3:20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, eu entendo que o mais interessado em me ver progredir, melhorar e avançar é Deus. E o Deus que criou o homem, Ele entende que o homem é um ser integral. O homem tem alma, o homem tem espírito e o homem tem um corpo.
O homem se relaciona com o reino de Deus, que é o reino espiritual, mas ele se relaciona com o mundo, aonde Deus o plantou. Aonde que você vai dar testemunho de Deus? É para os anjos? É para os demônios? Não, é para os outros seres humanos, é no mundo material que você vive. Então, a pergunta é: como ter mais de Deus em cada uma dessas 6 áreas de relacionamento que eu citei aqui? Relacionamento com Deus, com a família, com os amigos, com a igreja, com a minha saúde física, espiritual e emocional e na minha vida material. E já estou concluindo a minha palavra. Primeiro, eu preciso identificar a área mais crítica. Eu preciso estabelecer uma escala de prioridades. Atos capítulo 6, versículo 3, a Bíblia fala que os discípulos entraram numa crise. Qual que era a crise? A comida era colocada na mesa e as viúvas estavam passando necessidades porque estavam sendo desprezadas por não serem viúvas judias puras. Eram viúvas consideradas gregas. Atos capítulo 6, versículo de número 3 diz que os discípulos falaram: vamos estabelecer aqui 6 diáconos para que cuide desse importante negócio. Naquele momento, irmãos, o mais importante não era orar. Naquele momento o mais importante não era jejuar. Naquele momento o mais importante não era evangelizar. Naquele momento o mais importante era resolver o problema das viúvas, porque estava gerando um problema dentro da igreja cristã. Nós cristãos muitas das vezes não entendemos escala de prioridades. Às vezes a gente está com problema no casamento, sabe o que a gente faz? A gente vai orar. Às vezes a gente está com problema no casamento, sabe o que a gente faz? A gente vai passear. Às vezes a gente está com problema no casamento, sabe o que a gente faz? Vai sair com os amigos. Não, estabeleça prioridades. Eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema no meu relacionamento conjugal. Eu preciso orar a Deus, pedir direção do Senhor, ler, estudar, aprender, me aconselhar para resolver esse problema. Outras vezes o cristão está com um grande problema financeiro e ele acha que o problema financeiro vai ser resolvido só dando oferta e dízimo. Ah não, se eu entregar minha oferta e meu dízimo, tudo vai mudar. Às vezes não. Às vezes você está ofertando, você está dizimando, Deus está te abençoando, mas você não está sabendo administrar bem a sua vida material. O que você precisa fazer? Focar. Eu preciso estudar e entender o que é que está afundando as minhas finanças. O que está faltando de ferramenta para me lidar com aquilo que eu ganho. Porque, irmãos, o importante não é o tanto que você ganha, é a forma que você administra. Ou outras vezes o problema é na minha vida espiritual com Deus. Não adianta eu procurar atalho, eu preciso ir direto em Deus. A Bíblia fala que não há um justo sequer que só faça o bem, que nunca peque. Mas diz também: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, qual é a escala de prioridade hoje? Qual é o seu grande problema? É espiritual? É familiar? É conjugal? É financeiro? Eu não sei. Descubra qual que é e coloque ele como prioridade para você melhorar a sua vida, para que você tenha mais de Deus nessa sua área. Segundo lugar, pesquise nas Escrituras o que Deus ensina sobre esta área. Você sabia que na Bíblia tem ensino para tudo? Para tudo que você imaginar da vida prática do homem. Tudo que eu falo é tudo da vida prática, porque tem coisa que não tem nada a ver com a nossa vida prática. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O que eu preciso fazer? Vamos dar mais um exemplo aí. Digamos que eu estou com um problema no relacionamento com o meu filho, ou com a minha filha. Desobediência, rebeldia. Eu preciso ir para a palavra e começar a buscar o que é que a Bíblia ensina sobre relacionamento paterno ou materno com os filhos. E eu começo a aplicar aquilo na minha vida. Basta isso? Não. A Bíblia fala que erra porque desconhece as Escrituras e o poder de Deus. Tem coisas que você resolve com conhecimento, tem coisa que você resolve com o poder de Deus. E onde é que você adquire o poder de Deus? Relacionamento com o Espírito Santo, vida de oração, consagração em prol dos filhos. Ou seja, a área que você está com problema, busque nas Escrituras a solução, porque Deus te dará resposta. Sabe o que Tiago disse? Que Deus dá sabedoria e não lança em rosto, mas precisa pedir com fé e não duvidando.
Ou seja, a área que você estiver com dificuldade, coloque ela diante de Deus e diga: Senhor, eu preciso de direção das Escrituras para isso. Terceiro, aplique imediatamente o que você entender e puder implementar. Sabe qual é o nosso grande problema muitas vezes, queridos? A gente aprende algo, mas a gente não coloca em prática. Ou seja, fica só na nossa mente. E Tiago, no capítulo 1, do versículo 21 ou 25, não vou ler por causa de tempo, sabe o que ele diz? Ele diz que bem-aventurado e feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Então Deus está te dando uma orientação hoje. Talvez você não goste muito do sabor dela, porque às vezes o remédio, ele não é muito agradável no paladar, mas ele vai resolver os nossos problemas. Ele vai resolver muitas das vezes as situações da nossa vida. Então, primeiro, identifique a área mais crítica. Segundo, pesquise o que as Escrituras dizem acerca dela. E terceiro, aplique imediatamente. Provérbios capítulo 4, versículo 18, sabe o que ele diz? Ele diz que a luz do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que isso me ensina? Que o conhecimento de Deus sobre qualquer área da vida, ele é progressivo. Não é que aquilo que eu já sei é o suficiente. Deus tem mais para nos revelar acerca daquilo. Então, a partir do momento que eu entendo isso e eu começo a colocar em prática, como o Tiago disse, acontece o que a Bíblia me revela também. Eu começo a experimentar os resultados. E aqui cabe um conselho, irmãos. Problema não adianta você ignorar. Problema é que nem bola de neve. Quanto mais você ignora, mais ele cresce. Quando você o enfrenta com a graça de Deus, com as Escrituras, com a sabedoria da palavra, Deus te dá solução, Deus te dá direção. Quarto lugar, busque exemplos bíblicos e na vida que te inspiram. 1 Coríntios 11, 1 Paulo disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para pensar, eu quero ser uma pessoa cheia de Deus. O que eu preciso? Dos exemplos bíblicos e de pessoas do meu dia a dia que são pessoas cheias de Deus, para me olhar para elas e perguntar para ela: como é que você fez para a sua vida ser desta maneira? Ela vai te mostrar caminhos que você de repente não sabia. É isso que a gente chama de mentoria. Quando você se aproxima de alguém que tem mais experiência que você numa área, ele vai te dar o quê? Atalhos para você chegar lá. Talvez sozinho, com um autodidata, você vai demorar anos. Com um orientador, você vai conseguir alcançar sucesso muito mais rápido. Esses dias eu estava ouvindo o pastor Josué Gonçalves. Ele é um terapeuta familiar, que ele atua na área da família há mais de 35 anos. E ele criou um centro terapêutico lá em Bragança Paulista, onde ele só recebe casais que estão com a vida conjugal em frangalhos, que já estão decididos a separar. Só que antes de separar, resolvem procurar alguém que tem mais experiência na área para tentar um último recurso, ajudá-lo para salvar o casamento, ajudá-lo para salvar o relacionamento. E sabe o que ele disse? 75% dos casais que entram na orientação não se separam, não se divorciam, não acabam com o relacionamento. Sabe por quê? Porque estão buscando a ajuda da pessoa certa. Nós precisamos de gente que nos inspire, irmãos. Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Você precisa colar em alguém mais cheio do que você. Você quer ser um crente que prega bem? Você tem que começar a se inspirar em gente que prega bem. Você quer ser um bom tocador, um bom músico? Você precisa encostar em gente que faz isso com maestria. Por quê? Essa pessoa vai te dar orientações, conselhos e princípios para melhorar a tua vida. Então a Bíblia tem os exemplos, mas nós temos os exemplos práticos do dia a dia também. Terminando aqui a nossa ministração. Quinto, ore a Deus sobre o assunto. Mas ore de 3 maneiras. Primeiro, com perseverança. Segundo, com dedicação. E terceiro, com gratidão. A Bíblia fala lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que nós devemos orar a Deus com ações de graças. O que significa isso? Quando eu vou orar, irmãos, eu estou com um problema, sim ou não? Eu estou com um problema, estou precisando de uma ajuda de Deus. O que eu preciso orar? Primeiro, eu preciso orar agradecendo pelo que Ele já fez, agradecendo pelo que eu já tenho, agradecendo pelo que Ele já realizou. Esse é o primeiro passo. Segundo, essa oração tem que ter dedicação. Se eu tenho um problema e eu não
sei como resolver, eu preciso orar, não é só uma vez, eu preciso orar, orar e orar até que eu encontre uma solução. E terceiro, perseverança. O perseverante, irmãos, não é o teimoso. O teimoso, ele quer ir numa direção, ele quer chegar num lugar e ele faz sempre o mesmo caminho. O perseverante não, ele quer chegar num lugar, mas sabe o que ele faz? Se preciso for, ele muda a estratégia. Ele pensa, eu quero chegar lá. Se essa estratégia não deu certo, eu vou encontrar outra estratégia. Então, quando for orar, ore com perseverança, ore com dedicação e ore com gratidão. E fechando a minha palavra hoje, glória a Deus, ouça o que o Espírito está te falando e pratique. Porque às vezes, irmãos, nós identificamos a área problemática, que nós queremos mais de Deus naquela área. Segundo, nós já pesquisamos o que as Escrituras dizem sobre ela. Terceiro, nós já estamos aplicando aquilo que Deus está nos orientando. Nós estamos buscando exemplos bíblicos e na vida para nós nos inspirarmos. Nós estamos orando acerca desse assunto. E quando nós fazemos esses 5 passos, o sexto é consequência. O Espírito Santo começa a soprar no teu coração, soprar no teu entendimento, soprar nos teus ouvidos, soprar no teu espírito qual que é a vontade de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo de número 2 e 3, para 7 igrejas da Ásia, Deus fez 7 promessas e estabeleceu 7 princípios para que eles escolhessem as promessas. Porque Deus é assim. Deus, ele faz a promessa e ele coloca um condicional. O condicional é o princípio. O que é princípio, pastor Davi? Princípio é o que eu tenho que fazer. Promessa é o que Deus vai fazer quando eu cumpro o princípio. Nesta noite, se fique de pé em nome de Jesus. Deus está falando conosco. O ano que vem é um ano para nós experimentarmos mais dele em todas as áreas da nossa vida. Mas para cada uma delas, Deus vai nos dar princípios. Deus vai nos dar orientações. Deus vai nos dar o que nós precisamos fazer. E nós vamos escolher a promessa. Mas sabe quando é que nós vamos escolher a promessa? Quando nós começarmos a colocar em prática os princípios. A Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando com você nesta noite. Eu não sei qual é a sua área destas aqui que eu citei. Tem muitas outras que você está tendo mais dificuldades. Mas nesta área, Deus manda dizer para você, você pode experimentar mais dele. Mas em nome de Jesus, para você viver a promessa, você não pode viver quebrando o princípio. Você não pode viver quebrando. Como é que eu vou ter uma vida cheia do Espírito Santo se eu não consigo passar 5 minutos de joelho? Se eu não consigo passar 10 minutos em oração? Como é que eu vou ser usado por Deus na palavra se eu não tenho coragem de abrir minha Bíblia? Se tem 10, 15 anos que eu tenho uma Bíblia e ainda tem folha colada nela que veio lá da editora. Como é que eu vou conseguir ser usado por Deus? Se eu quero ser usado por Deus na música, como é que eu vou ser usado por Deus na música se eu não consigo parar 1 minuto, 1 hora, 2 horas por dia para me dedicar a isso? Se eu quero ser um homem cheio de Deus para ajudar pessoas, como é que eu não posso parar para aprender, para ser ministrado, para o meu coração crescer em conhecimento, para que eu possa ajudar outras pessoas? Deus tem princípios para cada área da nossa vida. Como é que eu vou conseguir ter uma vida financeira abençoada se eu estou sempre gastando mais do que aquilo que eu ganho? Vivo enforcado, vivendo por desejos e não por propósitos, não por sonhos e não por projetos. Em nome de Jesus, Deus tem um novo tempo para nós, irmãos, em cada área da nossa vida. Mas para isso é necessário que os princípios de Deus sejam vividos, sejam entendidos e sejam colocados em prática. E aí sim, nós vamos experimentar mais de Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além, infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Vem bênção de Deus aí para o seu casamento, vem bênção de Deus aí para o seu relacionamento familiar, vem bênção de Deus aí para o seu ministério pessoal como obreiro, como pastor, como pregador. Vem bênção de Deus aí sobre o seu lar e sobre a sua família, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento conjugal. Vem bênção de Deus aí sobre as suas amizades. Deus vai colocar do seu lado homens e mulheres para te ajudar, gente mais crente que você, para te fortalecer no dia que você estiver desanimado, para te levantar no dia que você tropeçar, para te fortalecer no dia que você cair. Vem bênção de Deus aí sobre a sua
sua vida, sobre a sua saúde física, espiritual e emocional, porque Ele é o Deus que te sara. Mediante esta palavra, Deus me diz aqui que tem gente que entrou aqui preocupado com uma enfermidade que está te perturbando, ou te perturbou esse ano todo, mas eu declaro em nome de Jesus, receba a cura de Deus aí, que essa enxaqueca, que essa diabetes, que essa enfermidade que te incomodou tanto esse ano todo, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria para lidar com ela, ou ainda Ele pode curar de acordo com a sua soberana vontade. Se você recebe, diga amém e aplauda o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Que 2021 seja um ano para nós experimentarmos mais de Deus em cada área da nossa vida.
faz um fundo pra gente e depois vocês concluem. Queridos, nós estamos fechando 2020 e nós queremos agradecer a Deus por tudo que Ele nos fez. Durante esse ano você experimentou a palavra de Deus para a sua vida, porque é ela que muda a nossa história. Muitas das vezes Deus te deu princípios, você viveu esses princípios e colheu as promessas de Deus. Mas o ano de 2021 está chegando aí. E se o Senhor não vier para buscar a sua igreja, eu quero experimentar mais de Deus. E você? Aleluia! Se você quer, levante a sua mão e diga: eu quero experimentar mais de Deus. Aleluia! Você vê que é uma coisa simples como essa, irmãos, a gente tem dificuldade para obedecer. Quem quer experimentar mais de Deus aqui o ano que vem? Amém. Difícil. Querido, a nossa vida só muda com atitudes. Só muda com atitudes. E como pastor, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi ao longo dos anos a fazer uma leitura corporal do que as pessoas estão entendendo da palavra. O inimigo, irmãos, é aquele que a Bíblia diz que lá em Marcos 4, o semeador saiu a semear e ele foi lançando a semente. E Jesus disse que essa semente é diga assim, a palavra. A palavra. E Jesus disse que a terra é o nosso coração. E sabe o que ele disse? A semente é lançada. Sabe o que o inimigo faz? Ele vem e tira a palavra. Se tem uma coisa que o inimigo faz muito bem na vida das pessoas, é tentar tirar a palavra que Deus está liberando do altar. Deus liberou uma palavra para você nesta noite, de mudança, de transformação, de um novo tempo, de uma nova vida. Mas isso só vai acontecer, querido, se o seu coração for uma boa terra. E o seu coração ser uma boa terra não depende de mim, não depende dos obreiros dessa igreja, não depende da pastora Denise, não depende nem de Deus, depende de você. Alabaço e decanta a nova cheia. E a minha oração como pastor nesta noite é que o seu coração, que o meu coração, que o coração deles, todos que estão aqui, seja uma boa terra, onde a palavra de Deus está caindo nesta noite e está gerando transformações. Que 2021 aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós possamos experimentar mais de Deus. Amém, igreja? Amém, Jardim Letícia? Amém, ABJL? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Todos aqui são evangélicos. Tem alguém que não é evangélico ou que está distante dos caminhos do Senhor e quer voltar nesta noite? Se quiser, esta é a sua oportunidade. Dê um sinal com a sua mão, essa igreja estará orando por você. Não tem? Todos já servem ao Senhor. Então que Deus abençoe você. Que você tenha um ano de 2021 cheio da graça, cheio do poder, cheio da promessa de Deus, cheio da presença de Cristo. Oremos a Deus. Pai querido e amado, nós queremos te louvar pela tua palavra, Senhor, que tu trouxe aos nossos corações nesta noite, dizendo que nós podemos, ó Pai, experimentar mais de ti em cada área da nossa vida, através de nós cumprirmos os princípios da tua palavra e colhermos, meu Deus, o resultado e o efeito da tua promessa. Ajuda, Senhor, para que esta igreja, já no final de 2020 e no começo de 2021, possa experimentar mais de ti, Senhor, possa experimentar mais de ti no relacionamento contigo, possa experimentar mais de ti no relacionamento familiar, possa experimentar mais de ti no relacionamento com os amigos, com a igreja, com a vida material, com a sua saúde, Pai. Nós profetizamos isso sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Dê a todos um final de ano abençoado e um novo ano com experiências gloriosas contigo, na palavra, no Espírito, na comunhão e na nossa vida do dia a dia, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã nós temos a última aula dos nossos alunos da Escola de Teologia. Amanhã nós temos aula, mas na quarta e na sexta-feira nós não temos culto. Nós voltamos no domingo às 18 horas para o primeiro culto de 2021. Amém?